Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 118. Mas como sempre, primeiro quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo espiritual, o nosso irmão maior, para que nos dê a paz, o amor, o discernimento neste momento de estudo. Também aumentou deste trabalho. Ao Espírito Miramês, aos nossos guias, a todos os nossos amigos espirituais e todos aqueles que possam vir a ouvir este estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado. Que assim seja. Pois então, hoje vamos para a pergunta 932. Relembro, estamos na quarta parte das esperanças e consolações, no capítulo 1 das penas e gozos terrestres, e estamos sobre o tema felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 932 de Allan Kardec. Porque no mundo tão humilde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E o Espírito da Verdade responde: por fraqueza destes, os maus são intrigantes, e audiciosos, os bons são tímidos. Quanto estes o quiserem, preponderão. Então, nesta pergunta, estamos a falar, nesta pergunta 932, sobre a maior influência, não é? Porque vejamos que a maior influência dos maus, dos espíritos considerados maus, claro, se dá por causa da ignorância das próprias almas que nelas estagiam. Mas, no entanto, a paciência de Deus, ela não se esgota, e o trabalho de Jesus não para, no sentido de educar todas as criaturas e instruí-las. Esse exercício é demorado, mas faz. Numerosas falanges de espírito, sob a direção de Jesus Cristo, trabalham juntos aos homens no sentido de amanhar os corações que estão envolvidos no mal. E Jesus disse: esses homens não são maus, mas ignoram a verdade que liberta. E que é importante estas palavras de Jesus. Vamos lá ver, é que as sementes do bem já foram lançadas no campo dos corações. Basta esperar que elas germinem. E disso o Senhor tem certeza. Compete ao homem já entendido ajudar na obra do bem. E o Espiritismo veio ao mundo para ajudar num grande fenómeno do século, o de colocar em ordem a casa terrestre, ensinando a todos a amar, mas com aquele amor que não troca nem vende suas mais ricas possibilidades, onde se mostra a caridade. Então pode ser que o mal, na altura da compreensão mais elevada, ele não existe. Somente o que tem a vida eterna é o bem, meus amigos. O equilíbrio, a harmonia universal. Então, se nós desejamos melhorar, pensemos em Jesus, falemos com Jesus, andemos com Jesus, trabalhemos com Jesus, mas acima de tudo, que possamos viver os preceitos do Mestre como ele viveu. Desta forma iremos conhecer a verdade, como se diz, conhecendo a nós mesmos. Então, se a própria matéria se transforma
O espírito que se encontra além deve-se transformar sempre para melhor. Isso é em todas as direções do entendimento, do amor e também da sabedoria. Se nós queremos procurar no futuro a felicidade, temos que conquistá-la dia a dia, passo a passo, porque ela é a aquisição de milénios de esforços. O mundo deve passar por outro grau de elevação, desconhecendo o mal, e somente se interessando por bem, quais os mundos elevados que giram no universo de Deus. Devemos esperar, pois, o planeamento deverá receber esse prémio, para recebermos esse prémio, perdão, das mãos de Jesus, vindo de Deus, ao passar dos bilhões de anos que para a eternidade são poucos dias. Todos os trabalhadores do bem comum estão sendo convocados. Clarins tocam em todos os quadrantes da terra. E quem não tem ouvidos para ouvir, que os ouça. Quem tem entendimento para entender, que os entenda. Tudo isto é Jesus voltando para a seleção dos valores, de modo que quem arda na terra ficará nela, enquanto os demais passarão a outra escola de Deus para aprender o que não conseguiram nesta mansão da vida. Na verdade, a maior quantidade deverá sair para outra estância de vida, onde serão direcionados pela sintonia dos seus sentimentos. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 4. O Mestre tomou Pedro como símbolo da pesca dos homens, bem como todos os discípulos e aqueles que desejam acompanhar o Mestre, alertando as almas de que no fim dos tempos maus seria separado o do joio do trigo, os bons dos maus. É que o povo deveria entender, e muitos já o fizeram, lançando redes em todos os oceanos das nações para pescar almas. E esse alerta continua. Mesmo faltando pouco tempo, ainda podemos cientificar-nos da necessidade de retificar o coração, conquistando valores morais, apegando-nos ao amor e fazendo caridade, um meio de salvação do próprio ambiente onde moramos e neles permanecendo, porque este mundo será paraíso depois que os homens aceitarem o Cristo como guia e os seus ensinamentos como roteiro da vida. Pois então, vamos passar à pergunta 933. Assim como, quase sempre, é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sentimentos morais? E o Espírito da Verdade responde: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões numa palavra são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possível. À sua frente, como fantasmas que não lhe dão tréguas e o perseguem durante o sono, se levantam os objetos de toda a sua cobiça,
do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo os suplícios voluntários, tornando-se a terra verdadeiro inferno? Kardec faz um comentário a esta pergunta que eu vou ler. Muitas expressões pintam energeticamente o efeito de certas paixões. Diz ímper de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofuscas tudo o que lhe parece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem a infelicidade a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do circo acanhado da vida material, se levar os seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e puéreis serão as vicissitudes da humanidade. Como são a tristeza das crianças que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz. Desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Referimos ao homem civilizado, porquanto selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça, de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e o analisa. Por isso é que esta ofere. Mas também lhe é facultado de raciocinar sobre os meios de obter consolação e analisá-los. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão que lhes dá a esperança num futuro melhor, e no espiritismo que lhes dá a certeza desse futuro. Aqui, basicamente, nós estamos a falar nesta pergunta 933, depois de ter lido a resposta do Espírito da Verdade e também o comentário de Allan Kardec. Eu acho que estamos a falar aqui de dois vermes que são destruidores. O sofrimento no mundo desfaz-se aos homens, trazendo padecimentos de todas as ordens que se possa imaginar, sofrimentos materiais, mas também sofrimentos morais. De certa forma, não se pode ter esses sofrimentos por serem processos de despertar espiritual. No entanto, compreender que são eles da nossa culpa é o bem melhorar, para que possamos nos esforçar para nos livrarmos deles. E aqui torna-se a importância, porque nós devemos combater todos esses tipos de inferioridade nos caminhos que percorremos, para que no amanhã possamos dizer: conheci a verdade e ela me tornou livre
das peias da ignorância. O livro do Espírito nos fala, por vezes, os sofrimentos materiais independem da vontade do homem. Isso é certo. No entanto, os sofrimentos morais encontram-se na mesma ordem. Por nos faltar ainda elevação espiritual para os evitarmos. Esta é a pura realidade. Precisamos crescer-nos espiritualmente. Como tal, gostaria de acrescentar que, limpando-te, neste caso, do ciúme, da inveja, ficarás livre de muitos fantasmas que corroem a alma, como carunchos invisíveis, os quais não devemos matar, nem nos servimos deles para a nossa revolta, e sim transformá-los em vida, experiências e cultivo da própria paz. Vamos então passar ao tema neste capítulo 1 das penas e gozos terrestres, da quarta parte das esperanças e consolações. Vamos para o tema perdas dos entes queridos. A pergunta 934 de Allan Kardec é a seguinte: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável, independentemente da nossa vontade? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova, uma expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação de poder-vos comunicar-vos com os vossos amigos por meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, aqui nesta pergunta 934 falamos, como o tema que iniciamos agora, perda de entes queridos, não é? É que a perda de entes queridos para os que ainda ficam na carne, de certa forma, transforma-se em dor. Mais à frente, pela compreensão que o Espiritismo dá, essa dor passa a ser alegria, por saber uma coisa extremamente importante: é que a vida continua. Ninguém morre. Somente se deixa de ver a forma, no entanto, a essência permanece viva. Mais viva do que aquilo que pensamos. O que nós chamamos morte é apenas uma força transformadora de mais vida. Para viver melhor, devemos nos acostumar com essas mudanças, pois que esse costume nos irá levar à verdadeira paz e poderemos ajudar a todos aqueles que se encontram a passar por essa fase da Terra para os planos mais elevados da vida. Todos nós já passamos várias vezes por essa fase de vestir a carne e de despila como velho trapo, e devemos sempre agradecer a Deus as oportunidades oferecidas a nós. O nosso corpo é uma esponja que transforma o magnetismo inferior da mente, que ainda não atingiu a harmonia necessária, e canaliza para a Terra esse drástico corrosivo que por vezes faz crescer as plantas e dá vida a outras vidas que ainda inconscientes transitam no escuro do sol. Nada se perde na extensão infinita da vida. Essa consciência nos dá coragem e nos faz sentir Deus, trabalhando por toda a natureza humana e divina, para que a alma cresça cada vez mais, reconhecendo a sua paternidade e libertando-a dos caminhos tortuosos, porque haveria de passar em todas as existências pela lei da reencarnação que vigora em todos os mundos. Quando se pensa
quando o ente querido morre, que estamos a perdê-lo? Pois é exatamente o contrário. Estamos a ganhar um amigo no plano espiritual. E nós pedimos de coração que façamos por ele o que pudermos nas suas provações, segundo que o amor não nos possa inspirar, pois também devemos passar pelos mesmos caminhos do que parece morte, para ganhar mais vida e mais consciência da criação de Deus e ter ele próprio a nascer ou se fazer mais presente dentro da nossa alma. A dor que se sofre com a perda dos entes queridos, todos passam, ricos e pobres, como diz o Espírito da Verdade. Mas, no entanto, os que sofrem mais são os mais ignorantes acerca da espiritualidade. Mais uma vez, devemos repetir que o Cristo disse: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Aquele que conhece o destino da alma não vai sofrer com isso, e sim alegrar-se, por ter ela voltado para a pátria de onde veio, levando experiências e tornando-a a entrar nos novos cursos, para voltar depois para as lutas que a Terra oferece. É que todos nós somente crescemos começando de baixo. E temos de ter a certeza e a noção que a carne é a primeira escola, onde aprendemos o abecedário da espiritualidade maior. No mundo espiritual, nós enriquecemos de teoria e na Terra passamos à prática do que aprendemos pelo coração. Aqueles que ficam ou que ficaram sem os entes queridos, existe uma consolação que o Espiritismo está a comunicarem-se com eles, ou com outros de formas diferentes. São milhares e milhares de mensagens que descem do céu à terra todos os dias, afirmando que não existe a morte, talante da reencarnação e da comunicação com os seus entes queridos e benfeitores de espiritualidade maior, que além de consolar, aparece instruindo os encarnados acerca de tudo o que precisam para viver bem. A literatura espírita vem trazer a verdade ao mundo, por ter Jesus à sua frente, inspirando os seus novos discípulos para dizerem e viverem essa verdade. Em João, no capítulo 4, versículo 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. É o que nós precisamos. Nós precisamos sair da cidade poluída das nossas preocupações e vir ter com Jesus neste encontro maior entendimento, para aprendermos a amar, porque somente esse amor com ele nos leva à paz de consciência. A própria sabedoria, para ser divina, deve nascer do amor. Se amamos a Deus em todas as coisas, esqueceremos as perdas temporárias por ser a vida eterna e também por sermos todos irmãos. E vamos passar à pergunta 935, que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo. Esta pergunta, eu percebo perfeitamente esta pergunta de Kardec, vem muito, mas eu já entro mais em pormenor. E o Espírito da Verdade responde: não pode haver nisto profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é tende-se no facto que os espíritos que vos consagram afeição acodem com o prazer ao vosso chamado, sentem felizes por lembrardes dele e por os comunicarem convosco,
Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. A resposta é extremamente interessante e vou ler-te o comentário que Allan Kardec também colocou nesta pergunta. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação. Pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra. Pela evocação, aproximamos-nos de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com os seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência, a que passaram a adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Pois aqui nesta pergunta 935 falamos de comunicação com os espíritos, ou comunicação além de túmulo, não é? Pois é que a comunicação dos espíritos não pode ser uma profanação. Por estar de acordo, como sabemos, pela lei natural. Desde a formação do mundo, a mediunidade existe em tudo o que se possa verificar. Ela é a própria vida circulando dentro das vidas. O que é que não se comunica? Pois entre os espíritos a comunicação é mais perfeita e necessária. Jesus vem-nos mostrar a mediunidade aberta, sendo médio de Deus para a paz de todos os seres. E todos ganharam com a estadia de Jesus na Terra. Todos os reinos da natureza, principalmente os homens e espíritos encarnados, que vivem na atmosfera do planeta. É claro que não pode existir profanação quando se respeita a lei. Ainda mais podemos verificar, como no livro dos Espíritos, em que o mundo espiritual ensina aos homens o que é o mesmo que Jesus ensinou. Acrescido de uma coisa mais, pela maturidade que se encontra na carne à espera de consolo e ensinamento espiritual, nós podemos analisar as mensagens à nossa razão. E a nossa razão responderá qual o produto das comunicações. Pois Deus é sabedoria e todas as suas leis são perfeitas. É justo que a ignorância não possa compreender o que não se encontra ao seu alcance. Os luminares da espiritualidade maior perdoam as ofensas e toleram os ignorantes por saberem que eles não sabem o que fazem. E em Lucas, capítulo 12, versículo 57, está escrito: e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo. São os tais que usam raciocínio, sem participação da intuição. São cegos que desejam conduzir cegos. Os espíritos que consagram afeição aos homens têm prazer em atender a todos. E os espíritos puros têm afeição por toda a humanidade, trabalhando para o bem-estar de todos os povos, tendo Jesus como guia e pastor de todo o rebanho. Então, a comunicação é uma lei eterna. Se os homens não comunicam entre si, não se comunicassem porão entre si, o que resultaria? E se Deus se afastasse da sua criação? A comunicação é uma força poderosa do próprio Criador.
para sustentar a criação. Parte do Senhor a seiva divina para a glória da vida. Mesmo que os céticos não queiram, nós continuaremos a falar na comunicação dos espíritos, desejando que toda a humanidade tenha a paz, consciência e o amor no coração. É o que mais podemos desejar. Então vamos para a pergunta 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Olha que pergunta interessante, Allan Kardec. O Espírito da Verdade responde: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que eram caros na terra, mas uma dor incessante o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. Kardec faz aqui um comentário também que eu vou ler, que é extremamente importante, onde diz: estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou por esse entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria da sua parte mais egoísmo do que afeição em crer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhassem o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também o seremos. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Tendo um amigo que junto de vós se encontra numa penosíssima situação, a sua saúde e os seus interesses exigem que vá para outros países, onde estará melhor a todos os respeitos, deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre, e a separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele, pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais o abandono. O homem, por muito insultado que esteja, tem sempre perto de si amigos, com quem pode comunicar-se impacientemente. Suportamos as tribulações da vida, tão toleráveis nos parece que não compreendemos, possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora desta prisão terrena, com um doente que sofre, se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. É que aqui nesta pergunta 936, com base no comentário também de Allan Kardec, nós falamos de dores inconsoláveis. É que reflete bem esta pergunta, que as dores inconsoláveis
da separação pela desencarnação vem com falta da devida compreensão. Para o espírita isso não pode acontecer, pois ele é consciente que a vida continua depois do túmulo e que os chamados mortos podem se comunicar com os vivos. É que desta forma já se estabelece entre os dois planos da vida a consolação. E é neste sentido que Jesus, para ajudar a humanidade, disse ao apóstolo João, no capítulo 14, versículo 16, que enviaria outro Consolador para ficar connosco eternamente. Pois bem, essa consolação, essa volta, foi pela doutrina dos Espíritos, que faculta igualmente a instrução para o bem da humanidade. Quando o Espírito se encontra no mundo espiritual, ele tem saudades igualmente dos que ficaram na Terra, mas espera num mundo da verdade para se juntarem com os outros ideais e possivelmente retornarem juntos ao mundo. Então não há necessidade dos que ficam sentirem dores inconsoláveis. Os que sofrem com a separação é por ignorância e por ignorarem todos os acontecimentos espirituais. É que a desencarnação é um processo movimentado pela lei da renovação dos sentimentos. Isto deseja que assim aconteça para que as criaturas possam libertar-se da escravidão, principalmente dos bens materiais e do apego às pessoas. Ninguém é de ninguém. Todos somos iguais e devemos amar, acima de tudo, aquele que nos criou. Porque amando a Deus estaremos, pela força da lei, amando também os nossos semelhantes. Então, se desejarmos ficar mais perto dos que partiram, tenhamos confiança em Deus e oremos por eles. Se lamentamos a sua partida, desprenderá do teu coração forças negativas que podem prendê-los e fazê-los sofrer. Sendo o espírito superior, ele é o que é, mas mesmo assim sente a inferioridade daqueles seus que não compreendem a lei da renovação da vida, da lei das trocas das vestes físicas. Mas não nos devemos apegar à lembrança dos que já se foram. Certamente que não podemos esquecer a gratidão porque recebemos dos corações que amamos, com os quais nós vivemos muito tempo, mas não tanto ao ponto de chegar a certos distúrbios emocionais. Então o que temos de fazer, meus amigos, é orar por todos. Que todos oram por nós. Diante do Espiritismo não há dores inconsoláveis, porque o Espiritismo é o remédio para todas as dificuldades e todas as dores. Basta correr ao Espiritismo nas horas mais difíceis que se encontrará o desejado consolo. E vamos mudar de tema. Relembro, estamos na quarta parte das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1 das penas e gozos terrestres e vamos para o tema decepções, ingratidão, afeições destruídas. Pergunta 937, Allan Kardec. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E o Espírito da Verdade responde: são. Porém devemos lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo topará mais tarde. Com os corações insensíveis,
como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de veaco. Seja o bem que houver desfeito a vossa recompensa na terra. E não atendeis no que dizem os que hão de recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Será levado em conta, e os que vos foram ingratos passarão, tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Pois esta pergunta 937 é mesmo. Falamos de gratidão. Pois então, vejamos. A ingratidão nos nossos caminhos será sempre um modo de testar o nosso coração na confiança em Deus. Compete a alma não fugir do problema surgindo à sua frente, mas resolvê-lo. Certamente que a ingratidão fere por vezes até aos espíritos de ideias nobres. No entanto, eles foram buscar no coração e na caridade os meios de se livrarem deste magnetismo inferior lançado pelos ingratos. Deve-se orar com sinceridade, pois são mais sofredores e precisam da nossa compreensão. Jesus já disse antes que eles não sabem o que fazem. Então, verdadeiramente, a ingratidão é um teste para os nossos sentimentos de amor. E somente o trabalho no meio comum, o amor e a caridade podem e têm o poder de desfazê-lo, transformando-o em alegria e deixando que o ingrato conheça a verdade. Ninguém resiste ao amor. Ele é a força que transmuta o ferro em ouro, que transforma o coração que odeias em músculo divino, que ama verdadeiramente. A ingratidão, como diz o Espírito, a verdade vem do egoísmo. Como filha de tal desvio e sai por aí ofendendo corações despreparados. Mas quando ela encontra o amor, se desfaz pelas bênçãos de Deus, cedendo lugar ao desprendimento de vida da fraternidade, e a alma reconhece que somente Jesus tem o poder de guiar o seu rebanho para o ambiente de Deus. Quando de outra forma, a ingratidão de certa forma é uma prova para a perseverança no bem e a oportunidade para o perdão, esquecendo as ofensas. Portanto, temos de ser fortes em Deus e brandos em Cristo, que o resto vem para acréscimo da misericórdia. E quando a luz acender no nosso coração, por muito amarmos, estaremos livres de todas as investidas daqueles que nos respondem pelo bem que fazemos, pelas ingratidões, não é? Mas Jesus disse: eles não sabem o que fazem. Então vamos passar à pergunta 938. As decepções oriundas da gratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? E o Espírito da Verdade responde: foram um erro, porquanto o homem de coração, como dizes,
se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. E Kardec volta a perguntar: mas isso não impede que se lhe ulcere o coração? Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E o Espírito da Verdade volta a responder: pode-se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos da sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar-se. O termos perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreender melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém com isso será um meio de vos colocardes acima deles. E Kardec faz um ligeiro comentário sobre esta pergunta, 938, onde diz: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Pois aqui nesta pergunta estamos a falar de homem de coração, não é? Como dizemos na Terra, brincadeira, é preciso ter coração. Mas fechamos, vou tentar transpor aqui alguns entendimentos. O homem de coração, abençoado pelos sentimentos mais puros, ele já recebeu a sua recompensa. Mesmo que seja envolvido pela ingratidão dos contraditores, a sua fé o isola desse magnetismo corrosivo das trevas, e a luz que nasce do coração pelo exercício de amor o faz ser feliz na felicidade de Jesus. O bem que o homem de coração faz garante a sua paz, estabilizando a sua consciência no clima da verdadeira felicidade. E esse homem sabe que o bem que faz, se não é reconhecido pelos homens, o é pelos espíritos puros, que sempre trabalham com Jesus para a paz de todas as criaturas. Os ingratos, no correr dos anos, sempre recebem a mesma ingratidão pelas sementes que semearam na lavoura dos corações. A justiça de Deus é a lei que cumpre em toda a parte da criação. Se deres amor, receberás amor. Se praticares a caridade, receberás o mesmo. Se proporcionares alegria, não há outro caminho. Assim acontece com tudo à pauta da vida. Decepção alguma tem o poder de nos frear no exercício do bem. Para o homem consciente da verdade, as decepções são estímulos para a continuidade das diretrizes da fraternidade. Devemos entender o que é correspondência espiritual. É sempre corresponder ao bem que recebe, mas nunca fazer o mesmo no tocante ao mal. Quando alguém nos oferece um sorriso, fazemos o mesmo nas linhas da fraternidade. Seja no mesmo momento ou depois, com uma pessoa ou com outra. Procura ser afetuoso com os idosos, com as crianças, e parcimonioso com a juventude e certos adultos, quando estás virtualmente o caminho. Deve-se orar e vigiar, como ensina Jesus.
A oração é mais fácil de ser exercitada. No entanto, vigia o mais difícil de todos os pontos de vista, porque o raciocínio deve ser ativo, minuto a minuto. O momento em que estamos passando é o mais difícil para a manutenção dos sentimentos elevados, porque foi dado aos espíritos momentos elevados a oportunidade por misericórdia voltarem à Terra neste ciclo que se encerra, para que eles tenham a oportunidade de acordar do sono de indiferença moral. A evolução ao despertamento espiritual sensibiliza mais as criaturas, de modo que, logo que pensa, está sujeito a fazer. Assim pensam alguns em recuar, voltando à insensibilidade. No entanto, não pode haver regressão de valores espirituais. O lema da espiritualidade maior é avançar, para sentir as claridades da vida maior, de conhecer a verdade, recebendo dela a sua estabilidade divina, mesmo no coração humano. É que todas as investidas dos irmãos menos esclarecidos, todas as pedradas que levas, vivendo no bem, todas as injúrias feridas, dar-te-ão forças novas, estando com Jesus para colocares acima dos ofensores. Então não percamos a fé, que ela, sendo uma substância da coisa pensada, no dizer de Paulo, é a força de Deus no coração humano e espiritual. A natureza deu ao homem a força do amor, e quando ele passa a amar sem condições, acontece como sucedeu com o mestre dos mestres. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Então este deve ser o proceder do homem coração, daquele que ama a Deus em todas as coisas, e como exemplo vemos falar, por exemplo, da gratidão de Francisco de Assis. A natureza nos dá tudo nesse caminho, e o Espiritismo não faz outra coisa a não ser revelar as leis do amor para os nossos corações famintos. Por esse alimento, por ser esse alimento da vida, nós podemos tocar em todos os dedos dos sentimentos e ajudar a despertar a muitos do sono em que se encontram. Que Deus e Cristo farão o resto para a paz de todas as consciências. E vamos mudar de tema, vamos falar sobre uniões antipáticas. Pergunta 939 de Allan Kardec. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê colhido por indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em empatia e mesmo em ódio? E o Espírito da Verdade responde: não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe desagrada e em que se põem belas qualidades, vivendo realmente com ela é que se pode apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem
destinadas a nunca ser simpáticas, acabam com os que constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, pode votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assenta na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espiritismo quem ama e não o corpo, de sorte que dissipa a ilusão material. O espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e da alma, acontecendo com frequência e formar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, é efêmera, a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Então aqui estamos a falar em antipatias, aliás. O ser humano se engana constantemente, principalmente no tocante ao amor. É preciso analisar mais uma chamada sintonia que, no fundo, é o próprio amor. Ele faz parte de uma escala imensurável. Cada degrau corresponde a um estado de alma, e a subida vai-nos mostrando que ela é infinita, assinalando as posições das criaturas, fazendo-a sentir, na verdade, a consequência da subida. Ao se encontrar uma criatura, principalmente do sexo oposto, pode sentir-se imediatamente uma grande afeição, que tanto pode ser por presença física quanto para espiritual. Compete a cada indivíduo ser cauteloso em mostrar o que está pensando e sentindo naquele momento para não criar contradições. Certamente, em muitos casos, encontramos pessoas pela primeira vez e sentimos antipatia por elas. No entanto, com o decorrer do tempo, modificamos os nossos sentimentos, passando a amar tais criaturas, bem como se dá ao contrário. A razão nos fala que tudo isso constitui processo de despertar espiritual e que não vamos permanecer sentindo antipatia. O nosso futuro é amar, é nos confraternizar com todos os seres deste mundo, em que moramos temporariamente, e dos outros tanto quanto de todos os reinos da natureza. Nós devemos amar a Deus, como sabemos, em todas as coisas, que essas coisas correspondem a esse amor em sua dimensão da vida. Não nos devemos sentir culpados porque temos antipatia por alguém. Devemos sim compreender esse sinal como sendo um aviso do que ocorre dentro da nossa vida. O que nós temos de fazer é procurar mudar a nossa intimidade e esforçar-nos para tal, para que a própria natureza nos ajude à superação dos obstáculos naturais. Esse conflito são normas de despertar dos valores internos. É que são mesmo. Então podemos afirmar que todos os acontecimentos contraditórios que se passam na vida da alma são necessários para que ela chegue à região do amor, passando a amar. Não podemos julgar a ninguém porque deixou de amar determinada criatura de que antes tanto gostava. As próprias ilusões são lições para nos mostrar o verdadeiro caminho. Todos passam por essas diretrizes. Os espíritos elevados sabem disso e, por isso, não julgam. E depois, hoje vamos ficar por aqui. Voltarei para a semana com a pergunta 914. Mas antes, nunca quero deixar de agradecer ao nosso Mestre Jesus. Aumentou deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais e a todos que se vão assistir ou que estão a assistir. Para que a paz, para que
com amor, permaneça sempre nas vossas vidas, esclarecendo-os e comparando a vida espiritual com a nossa vida na Terra, afastando todas as pragas que existem na Terra, para que o nosso crescimento seja absoluto, para que o nosso crescimento seja enraizado no bem que Jesus nos ensinou. Obrigado, Jesus. E que assim seja. Obrigado por terem assistido a este episódio 118. Voltarei para a semana com o episódio 119. Muita paz, muito amor para todos vós.